O Irã acabou de atacar a empresa mais lucrativa de todo o planeta. Eu tô falando de uma empresa que lucra 290 milhões de dólares por dia. É tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que em um mês, se ela quisesse, ela conseguiria comprar o Flamengo, Corinthians, São Paulo, Botafogo, Cruzeiro, Inter, Vasco e todos os outros clubes do Brasil. E isso ao mesmo tempo. E ao contrário do que você pode estar imaginando, essa não é uma empresa americana, chinesa, japonesa, nem mesmo europeia. Essa empresa, para você ter ideia, sozinha é responsável por 40% de toda a economia do país dela. E esse país é a Arábia Saudita. Tudo isso começou em 1933, quando a Arábia Saudita mal tinha acabado de ser unificada pelas mãos do rei Abdulaziz. Nessa época, o país era tão pobre, mas tão pobre, que a principal fonte de renda dele eram as taxas que eles cobravam dos peregrinos que iam visitar Meca. Só que, por sorte, a petroleira, que hoje se chama Chevron, tinha acabado de encontrar petróleo no Bahrein, que é um país vizinho da Arábia Saudita. E isso acendeu a suspeita na cabeça do rei Abdulaziz de que poderia haver uma quantidade muito maior de petróleo na Arábia, já que ela era muito maior do que o Bahrein. Só que como ninguém sabia se de fato ia ter petróleo lá, ele acabou fechando um acordo com a Chevron que dava a ela o direito de explorar o petróleo na Arábia Saudita por cerca de 60 anos, em troca de míseros 50 mil libras em ouro. Os engenheiros americanos passaram 5 anos ali vasculhando o deserto, até que em 1938 eles finalmente encontraram petróleo. Só que essa não foi uma descoberta de petróleo qualquer. O que eles descobriram foi uma das maiores reservas de petróleo de todo o planeta. E aí, vendo a porcaria de acordo que ele tinha feito, o rei saudita ameaçou nacionalizar tudo e com isso ele conseguiu um acordo muito melhor, em que ele dividia os lucros junto com os americanos em 50-50. Só que ele foi muito sagaz. Por quê? Porque em vez de gastar o dinheiro desse lucro, ele usou ele para recomprar as ações da empresa até que em dado momento ele conseguiu ter tantas ações a ponto de controlar ela. E aí ele rebatizou essa empresa de Saudi Aramco. Com isso, os lucros do petróleo pararam de sair da Arábia Saudita e passaram a financiar escolas, estradas, cidades, indústrias e tudo o que tem lá hoje. Hoje, a Saudi Aramco ela controla mais de 268 bilhões de barris em reservas provadas de petróleo, o que é petróleo suficiente para abastecer todo mundo por 70 anos. Sem a Saudi Aramco, a fortuna da Arábia Saudita simplesmente não existiria hoje. E foi justamente essa a engrenagem que o Irã acabou de atacar. A refinaria de Ras Tanura é uma das maiores do mundo e tem capacidade de refinar até 550 mil barris por dia. E a defesa saudita até conseguiu interceptar 2 drones que estavam indo atacar as instalações. Mas os destroços acabaram provocando um incêndio e a Aramco, por conta disso, decidiu interromper as operações. Isso tem feito com que o preço do petróleo dispare, assim como várias outras coisas, como a tentativa do Irã de fechar o Estreito de Hormuz.